Fala galera, hoje é um dia muito especial, pois estamos iniciando aqui o podcast da NeoCloud, o NeoCast, e vamos focar bastante em cloud, né, e no nosso principal parceiro, que é a Huawei Cloud. Tô aqui, eu sou o Kelvin, estou aqui com meu amigo e sócio Bruno Ciscotto. Olá, pessoal. Nós vamos falar bastante de Huawei Cloud, falar bastante dos serviços, mas para esse episódio em especial vamos apresentar a Huawei Cloud para vocês e vamos falar bastante inicialmente sobre o GaussDB, né, que é o serviço de banco de dados da Huawei Cloud. E nada mais especial do que convidar a Huawei Cloud, né, para falar com a gente. E hoje nós temos aqui um convidado bem especial também, que é o Alex, né, Alex, da Huawei Cloud. E hoje o papo vai ser um pouco mais descontraído, vamos falar bastante sobre a Huawei Cloud e o serviço de banco de dados, com a ajuda do nosso querido parceiro Alex da Huawei Cloud. Ok. Bom dia, pessoal, todos. Bem-vindo ao NeoCast. É um prazer estar aqui podendo representar a Huawei Cloud, junto com os nossos grandes amigos e parceiros, tá? Bruno e Kelvin. É uma extrema satisfação poder estar aqui participando com vocês hoje. Ô, Alex, conta pra gente um pouco da sua história no mundo de TI até a sua chegada na Huawei. Cara, vamos lá, né? Eu tenho uma história muito boa, né? Assim, como um profissional, tá? É bem bacana, porque até como incentivo, porque as pessoas têm que acreditar no que elas pretendem almejar no seu futuro profissional, tá? Eu sou um profissional de tecnologia que veio lá de baixo mesmo. Aqueles que carregavam computador debaixo do braço e levavam embora, né? Era o estagiário ali que começou com seu primeiro trabalho de CLT, ganhando R$172. Caralho, confessou a idade. Aí entrega. Salário mínimo, R$172. Aí entrega. Então, anos e anos. Então eu tenho uma base muito boa, sabe, em relação a estrutura de tecnologia. Então, como eu comecei muito de baixo, comecei da área de networking, trabalhando muito com a parte de Cisco. Depois eu fiz um upgrade, que eu gostaria de trabalhar na parte de servidores, comecei a trabalhar bastante com servidores Linux, etc. E veio a evolução automática da tecnologia, que é o processo da virtualização. Então comecei a me especializar em VMware, tirei algumas certificações da VMware para poder fazer o processo, para a gente poder atender e cada vez mais seguir o processo de tecnologia e a gente expandir a nossa carreira profissional. Então é quando o momento que surgiu a evolução tecnológica mais uma vez, que é a parte de cloud. Tá? Então, com esse processo, comecei a estudar, comecei a trabalhar lá no mundo Microsoft, depois passei para o mundo Google e agora eu estou aqui no mundo da Huawei Cloud, muito satisfeito pela capacidade que a Huawei Cloud consegue entregar para a gente. Muito legal, Alex. Você acabou de confessar a sua idade. E chegou aí na Huawei Cloud, né? A NeoCloud considera a Huawei Cloud um parceiro exclusivo de cloud, então é muito especial você estar aqui com a gente hoje. E conta um pouco da história da Huawei Cloud, né, qual a missão da Huawei Cloud, o que a Huawei Cloud tem a oferecer para os parceiros, os clientes em especial. Claro. Eu queria só fazer um parênteses, Alex. Vamos tentar focar na parte de cloud, na unidade de negócio de cloud, porque eu sei que a Huawei Cloud é enorme, mas eu queria que você passasse assim rapidamente. Só para o pessoal entender a dimensão. Isso, né? Pra gente quebrar aquele negócio. É roteador? É roteador? Lá em casa tem um roteador? Não, eu já vi o telefone, né? Não, só falar rapidamente, mas claro. O nosso foco realmente é cloud. Perfeito. Show. A Huawei, como vocês falaram, cara, é uma Big Tech. Tá? Então ela tem várias vertentes dentro da estrutura tecnológica dela. Tá? Não vou entrar na estrutura nomenclatura interna, só para a gente ser mais claro, mais transparente e mais rápido. Nós temos uma estrutura, por exemplo, de operadoras, são as antenas 5G, 4G, etc. Temos a estrutura de equipamentos Wi-Fi, roteadores, switches, storages. Tem uma estrutura também de energia fotovoltaica. Temos a Huawei hoje também, na China, ela faz o fornecimento, ela faz a fabricação de carros, tá? Ela atende esse processo de carros. E também temos a estrutura da Huawei Cloud. Tá? Como uma estrutura global, a Huawei hoje ela tem mais de 207 mil funcionários pelo mundo.
Tá? Muita gente. Tá? Então, é uma empresa que investe mesmo, tá? No mundo de tecnologia, e ela vai ganhando espaço cada vez mais com o quê? Com a qualidade da entrega dos seus serviços. Tá? Agora a gente focando na questão Huawei Cloud. Tá? O intuito da Huawei Cloud, tá, era fornecer, que a gente consiga fornecer uma plataforma de nuvem onde que a gente consiga atender as necessidades, que é o grande foco da Huawei, segurança e conformidade. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a questão da Huawei, pelo fato de que nós somos uma empresa que nós chamamos de Customer Centric. Tá? O que é o ponto? O que é esse Customer Centric? Onde que nós focamos no nosso cliente, no nosso parceiro, para que ele esteja satisfeito com as nossas soluções. Então, internamente, eu como um arquiteto de soluções, assim como o nosso time comercial, nosso time de suporte, o foco é que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é a satisfação na ponta do cliente. Tá? Perfeito. E foi muito aprovado isso, né, Ciscoto? Nós, como parceiros, a gente vê isso muito de perto acontecendo. É muito real isso aí. E em comparação com as outras clouds, o que a Huawei Cloud hoje vem fazendo, né, de serviço, de inovação, para conseguir chegar aí já incomodando essas outras clouds, né, que no Brasil ainda elas são mais consumidas, vamos dizer assim. Mas a gente vê a Huawei Cloud crescendo absurdamente. Claro. O que a Huawei Cloud tem como diferencial, assim, em comparação com essas outras? Ok. Eu, como um consumidor de qualquer outro produto, sim, eu falando o Alex como uma pessoa de... vou comprar um celular, um notebook, etc. Um carro. O que é importante para a gente? Nossa satisfação. Certo? Então, o primeiro ponto que eu falo que é o grande diferencial da Huawei é a questão do Customer Centric. Certo. Tá? Ou seja... nós não medimos esforço para que o cliente esteja satisfeito. Isso é um ponto muito importante. Tá? Então, nós acompanhamos a parte de execução de delivery, o pós, o suporte. Nós não é o nosso foco. Nós chegarmos, entregarmos o produto, fizemos a venda, a execução do projeto, acabou, olha, agora você tem que tocar por suas próprias mãos. O filho é seu, você cria. O filho é seu, você ajuda a criar. Isso aí. E questão de tecnologia mesmo, o que a Huawei oferece que pode ser apresentado como um grande diferencial também? Tá. O ponto. A Huawei, ela tem a própria manufatura de inúmeros equipamentos. Excelente. Tá? Storage, switches, roteadores, etc., network. Então, se a gente pôr ali no papel para a gente pensar, poxa, como é que vai ser uma estrutura ideal? Ela faz a sua estrutura ideal. Ela tem o seu processo, ela tem o seu rack, tem toda a sua estrutura que ela pode montar. Com isso, nós ganhamos inúmeras vantagens. Tá? Vantagens de quê? Performance. Se o meu software, que é a minha interface cloud, é desenvolvida, exclusiva para os meus servidores, lá na ponta, eu chego lá na frente, eu tenho sim um ganho de performance. Tá? Outro ponto, que é muito importante, que não deve ser desconsiderado de forma alguma, custo. Se está tudo dentro de casa, eu consigo ter uma barganha, bem agressivo aí, né? Ser bem agressivo no mercado. Tá? E o outro ponto que é muito importante, que é a Huawei não vai deixar vocês sozinhos. Entendi. Então, executamos o processo do projeto, pós, você vai ter o acompanhamento. Vocês como parceiros, os nossos clientes que nós estamos vindo atendendo, vocês sabem que eles têm o meu contato direto, me acionam, eu tô ali, Alex, preciso que você venha aqui. A gente marca e vai lá, no dia seguinte nós estamos no cliente. Então isso aí no final faz toda a diferença, tanto da parte tecnológica quanto de relacionamento. Realmente. Isso é muito diferente. Igual o Bruno gosta de citar, o contato direto com o presidente, Huawei Cloud Brasil, né? Eu falei isso em um outro podcast. Eu já tô vendo. Sim. E já tem gente já curtindo ou tirando onda, mas isso é verdade, né? A gente tem contato. A gente teve recente, pessoal, num evento na semana passada de parceiros, e a gente nós ficamos num cantinho lá
do local da confraternização, a gente até chamou de área VIP, né? Foi. E ali realmente acabou virando área VIP, porque ficou com a gente o presidente da Huawei Cloud, o diretor de parceria, os funcionários da Huawei, e ali, essa proximidade... Bem legal. Eu vejo que isso traz muito valor para o cliente final. A gente não tem isso em outras clouds. Então, isso e eles fazem questão, tá? É uma questão cultural, tá? Deles, do processo, que é o customer centric. Isso aí faz muita diferença. Igual você mesmo disse, poxa, em uma tomada de decisão estratégica, vocês como uma empresa de tecnologia, você tem aquela confiança de que você tem um canal aberto, cara, te dá muito mais conforto para você poder sair lá na frente. Com certeza. Verdade. Tá? Isso é muito importante. E, Alex, falando para os nossos consultores técnicos, né, que tem curiosidade, eu como CTO, eu trabalho mais com esse campo técnico, se escuta também, e a gente vê várias perguntas relacionadas a quais os principais serviços ali? É só máquina virtual? Como que é a rede, segurança? Como que isso é trabalhado dentro da Huawei Cloud? Claro. Para todas essas questões de serviços, antes da gente entrar no foco nos serviços de produto cloud, sim, é importante nós termos um número que é muito expressivo, tá? Que é a parte de investimento que a Huawei faz em pesquisa e desenvolvimento, tá? E quem suporta esse time de pesquisa e desenvolvimento para esses serviços. A Huawei, no ano passado, ela fez um investimento de 23 bilhões, tá? Em pesquisa e desenvolvimento. 23 bi de verdinhas, 23 né? Verdinhas. Muita grana para pesquisa. Então a inovação é... Claro, então... Ela respira inovação. Respira inovação. E em cima disso aí, o time de pesquisa e desenvolvimento é praticamente 55% dos funcionários Huawei. Dos 207 mil funcionários, né, que nós temos... Mais de 105 mil. 55% a gente pensando em coisa nova, em evoluir o que tem. Isso aí. Então por tá no isso, topo. Por isso que a gente... hoje, tá? Eu não posso te afirmar, com certeza, depois a gente pode pegar um dado, mas a Huawei, eu tenho certeza que ela tá ali na casa dos top 5 em Big Techs que mais investem em pesquisa e desenvolvimento e tecnologia no mundo. Tá? Isso é um diferencial absurdo, né? Porque traz para dentro de casa uma necessidade que é coletada aí nessa pesquisa e tudo mais, e faz acontecer, né? Isso aí. Quando nós falamos agora dos serviços da Huawei Cloud, ela tem os serviços de uma estrutura completa para a gente poder fazer um atendimento de ponta a ponta para o cliente, tá? Então, nós conseguimos fazer uma parte de segurança em cima de UAF, DDoS, etc., a parte de security interna, controles de acesso. Nós entramos um pouquinho mais para dentro do serviço, nós entramos na parte de VPC, segurança, security group. Nós temos igual qualquer processo de qualquer outra estrutura cloud, tá? Em relação aos serviços, nós conseguimos atender sim de ponta a ponta nossos clientes. Com o quê? Nós não somos só simplesmente uma cloud de máquina virtual. Não. Nós temos um serviço de banco de dados, tá? Que é o foco que nós vamos falar, que você anunciou no início, que é o GaussDB, que a história do GaussDB é muito bacana. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre ela. Nós temos serviços, tá? Da parte de AI, parte de Big Data, Data Lake. Então, nós atendemos em relação aos serviços de cloud. Aproximadamente quantos serviços hoje? Cara, passamos de 240 serviços na nossa estrutura. Publicado no Brasil? Ou não? Não. Tá dentro da cloud. Tá dentro do global, tá? Mas nem todos ainda estão publicados no Brasil. Tá bom. Tá? Mas aí, até uma questão interessante que eu vou colocar aqui. Se precisar, o cliente precisou de uma feature ou um serviço que não está habilitado para o Brasil, ele consegue? Cara, nós somos customer centric. Rapaz, pediu, precisou, tem. Aqui pro cliente tudo é conversado, tá? Legal. Então, ou seja, agora a gente lá nesse lado da brincadeira, o processo poxa, a gente está precisando fazer esse processo com o nosso cliente, a gente precisa mexer nessa estrutura. É viável
solicitarmos um processo interno para fazer um deploy dessa estrutura para o Brasil, nós temos esse acesso de fazer essa solicitação. Sim. Tá? Então, cabe ao quê? Qual a necessidade do cliente, qual que é o cliente, o investimento que será feito para isso. É um estudo. Mas legal. Sim, essa possibilidade tem sim para a possibilidade de ocorrer. Legal. Tá? Legal. Eu, ainda sobre esse ponto, eu queria colocar que um grande player do mercado de saúde, de healthcare, ele estava fazendo a migração da estrutura dele para a Huawei, né? Sim. Refizeram o sistema, ajustaram a base de dados, aquela coisa toda. E eles necessitavam de determinadas funcionalidades que não estavam casando bem, né? Então teve um período desse aí que fizeram contato com o time que estava atendendo esse parceiro, né? Esse cliente, e aí o pessoal engajou uma turma grande de arquitetos e engenheiros de software chineses, e os caras ficaram ali junto com a equipe de desenvolvimento desse cliente um período grande, semanas, até que aquilo tenha sido desenvolvido, ajustado e feito o deploy. Não ocorreu uma... Então pegou uma necessidade do cliente e desenvolveu em cima disso. Então, eu vejo isso muito mais, né? Cara, isso atendeu a necessidade do cliente, que a gente precisava daquilo, entendeu? Desse cliente e de todos os outros que sim, né, isso aí é a forma de uma necessidade. É a forma de a gente poder ajudar e colaborar. Justamente. Lá na ponta que é o POS. Esse é um diferencial muito esse grande POS da Huawei. É um diferencial fortíssimo. Sim. Tá? Por quê? No caso deste cliente, tá? Eu tive a oportunidade de suportá-lo também. Foi feita uma War Room para a gente poder resolver essa demanda dessa estrutura. Cara, era praticamente atendimento 24/7. Sim. O pessoal fazendo escala de rodízio, etc. Isso aí para a Huawei é importante para a gente entregar na ponta do cliente. Então a gente consegue, nesse ponto, ajudar bastante. Eu quis puxar esse assunto só para tentar exemplificar e mostrar para quem estiver ouvindo, né, que não é um cliente grande ou pequeno. Se o cliente realmente ele tiver essa necessidade, né, aquilo, olha, eu preciso disso para o meu workload rodar bem. Eu tenho isso dentro de casa, vou levar o meu workload para a Huawei, mas eu preciso dessa feature que ainda não está aqui. Então, é possível que as pessoas desenvolvam não é sem custo, né? O cara vai começar a consumir cloud, mas ele não tem que pagar por aquilo. É isso aí. Exatamente. É pensado e aquilo é colocado e aquela feature passa a ficar disponível para todo mundo utilizar. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E tendo isso, todo o suporte do nosso time de engenharia. Justamente. Então, é bem fluido, é bem bacana. Legal. Então, acredito que esclareceu bastante coisa sobre Huawei Cloud, né? E a NeoCloud está aqui também para fazer essa ponte, né, entre nossos clientes e Huawei Cloud. É um trabalho muito próximo e a gente tem um foco, né, assim, principal, que é o trabalho com o banco de dados, né? Então, o trabalho com o banco de dados vem trazendo para a gente até muita felicidade quando a gente traz a Huawei Cloud junto, tá? Porque a gente vê a capacidade gigantesca que tem esse serviço ali dentro e queremos trabalhar bastante com nossos clientes a evangelização desse produto. Então a gente vai fazer eventos, a gente vai fazer vídeos explicativos, treinamentos baseado em banco de dados. Dá uma introdução para a gente do Gauss DB, fala um pouco sobre esse serviço. Realmente, top. Gauss é uma solução fantástica, tá? Porque a Huawei conseguiu fazer o processo de desenvolvimento deste produto. Legal. Tá? Então, para a gente falar um pouquinho de Gauss, como que ele surgiu? Tá? Há anos atrás, a Huawei ela começou a fazer a integração dos seus dispositivos para o consumidor final. Seja relógio, seja celulares, smartphones, tablets, etc. Notebook. Tá? Notebook. Lindo. O Huaweizinho aqui. Esse é bonito. Esse é bonito. Esse aqui é bonito. Esse aí não é o meu desktop portátil, né? Então, o que aconteceu? Chegou um ponto que ela passou a ter um número de conexões absurda na sua estrutura de banco de dados, tá?
passava de 900 milhões de registros online ali de dispositivos conectados simultaneamente, então não ia aguentar. A estrutura que ela tinha de banco de dados lá não iria aguentar, tá? Então, o que ela fez? Ela montou um time, tá? Para estudar um algoritmo de um matemático, tá? Ele chama Carl Friedrich Gauss, tá? E ela montou... Chique. Gostou do nome? Gostei. Carl Friedrich Gauss. Eu gostei, foi você falar o nome dele, bebê. Como que fala? Legal. Vai lá. E ela montou esse time, tá? Que é o time Gauss. Olha, vamos fazer um processo em cima disso, a gente precisa melhorar, etc. Então eles conseguiram falar, olha, vai ser viável, ok? E esse time se tornou GaussDB. Fizeram um produto, que é o banco de dados, tá? E fizeram esse processo desse produto. E realmente é uma ferramenta, nós vamos entrar mais em detalhes aqui agora, que vocês são os parceiros, né? São nossos especialistas em Gauss, né? Então, é um produto fantástico, tá? Só dando um spoilerzinho, né, do que vai ser falado, é um banco que não tem lock. Então... Lindo. Mas que lindo. É um banco dos sonhos, tá? Então foi assim que foi a história do Gauss, como que ele surgiu, por que ele surgiu, da necessidade, porque a Huawei a tendência era cada vez crescer mais, ela já estava tendo um gap lá atrás, imagina hoje como é que estaria a estrutura dela. Então ela já tomou a decisão focando novamente em quê? Que é um ponto importante, né? Por que essas evoluções tecnológicas vão acontecendo? Pelo fato do investimento, 55% dos funcionários em pesquisa e desenvolvimento, nós conseguimos sair bem lá na frente em relação aos outros players. Tá? Nós estivemos, né, no evento, foi semana passada, né, para parceiros da Huawei, e saímos de lá felizes, né, Alex? Claro, parabenizar mais uma vez aqui pelo prêmio que vocês ganharam lá de parceiro de database ano, tá? Isso. Parabéns mais uma vez. Esse empenho que a Huawei ela gosta de receber isso dos parceiros e ela reconhece isso. Tá? Vocês subiram no palco, ao som de violino, que isso. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Né? Tem gravado, a gente vai postar para vocês verem. Foi bem legal mesmo. Gauss Database, parceiro do ano, né? Foi bem legal. Parceiro do ano. E nós temos nosso CEO, né, Neo Cloud, que nasceu dentro de um banco de dados. Né? Tudo que existe em banco de dados, esse homem que sabe. Então, Ciscoto, acho que agora é uma hora boa da gente falar sobre o Gauss, né, da estrutura, para até mesmo que técnicos, consultores de banco de dados comecem a entender melhor esse produto da Huawei Cloud, né? Isso. Pessoal, fala um pouco pra gente. Bom, o Gauss, né, como o Alex e o Kelvin já fizeram uma introdução, é a base de dados que foi desenvolvida e mantida pela Huawei Cloud. Ele é um banco extremamente distribuído e performático. Por isso que o Alex brinca que é um banco sem lock. Sem lock. Mas eu vou chegar nisso, vocês vão não é o lock da Marvel, né? Que a gente vai ter um banco realmente sem lock. A gente vai ter transações sem locks. Então o Alex fez uma introdução bem feita. Ele falou sobre o volume de dispositivos que a Huawei precisava gerenciar os dados daquilo, né? Então, para quem é do mundo de banco, entende ali que quando 900 milhões de dispositivos gerando dado o tempo todo é uma coisa absurda. Então a gente precisa de um ambiente robusto para dar conta disso tudo. Então a Huawei veio com o time dela de pesquisa e gerou um banco de dados. Então o Gauss, ele é baseado lá atrás no algoritmo do matemático, que eu não vou me atrever a repetir o nome aqui. Carl Friedrich Gauss. E ele mesmo. E a ideia desse banco é que ele é extremamente distribuído e altamente escalável. Né? Então, vamos começar do início. Eu posso comprá-lo, né? Subir essa instância em cloud de um único nó. Então, ele vai funcionar como um banco de dados transacional como os concorrentes. Tem muita novidade. Né? Então, eu tenho ali uma única instância onde eu vou habilitar memória, CPU e disco. E ele vai trabalhar com log e dados, né, separados ali, fazendo as transações. Uma próxima versão, na verdade, assim, a próxima capacidade dele já é o banco
que a gente chama ele de instância distribuída. Então, eu habilito, eu vou ter um nó primário e 2 nós secundários. Tá? Os dados vão ficar de forma síncrona entre todos os nós. Então, eu tenho o CN, que é o Computer Node, que tem a capacidade de processamento, de computação, que é memória e CPU. E eu tenho o DN, que é o Data Node, né, que tem ali a parte de storage. E aí, o sincronismo ali, ou seja, chegou uma transação, o sincronismo entre os 3 nós fica síncrono, mas a gente tem 1 de escrita e 2 de leitura. Então, fazendo um comparativo, é muito parecido com o que a gente tem no SQL Server. Da Microsoft. Né? Da Microsoft, quando a gente habilita o Always On. Tá? Então, a gente tem um banco, um nó primário e os secundários. Agora, existe o banco, aí já senta na mesa dos adultos, né? Que é o banco extremamente distribuído. Então, o que seria esse banco extremamente distribuído, né? Falando dessa arquitetura? Eu posso ir escalando nós infinitos, né? A verdade é essa, eu vou subindo nós, ou seja, quando eu estou falando nós, eu estou falando aquelas 2 letrinhas, né? Eu subo o CN com o DN. Então, cada CN, Computer Node, vai ter vinculado a ela um DN, que é o Data Node. E isso eu vou subindo, todo mundo escrita, leitura ao mesmo tempo. Então, na linguagem de banco de dados, o quanto isso é impressionante. Isso é impressionante visão, porque assim, você vai ter uma camada que vai direcionar as requisições e todo mundo, os dados, está transacionando em um nó, você não sabe, né? A aplicação da ponta, ela não sabe para onde ela está mandando aquele nó. Ela está mandando para aquele listener, quem está ouvindo. Conectei dessa camada, né? Para baixo é onde eu até brinco, é a bruxaria chinesa. Pois é. Ali dentro é a inteligência deles, né? Então ele manda aquilo para um nó, o nó processa aquela requisição, seja uma transação ou uma requisição de dado, um select, e devolve. Então, mas todo mundo mantém os dados sincronizados. É aí que está a bruxaria. E você vai escalando isso, né? É claro que isso tem custo, né? Tem algo, não é um ambiente para empresas que têm um volume baixo de transação, é para realmente grandes corporações. Esse é o ponto que eu ia focar para deixar bem claro, né? Quando nós chegamos nessa estrutura, né, é um volume de dados que realmente vai precisar de uma estrutura computacional tão potente como essa. Tá? É um ponto para a gente pensar também na estrutura desse banco. Isso. Então essa é a arquitetura. Nós temos esses 3 cenários de banco transacional, mas a gente tem o Gauss NoSQL também, né? A gente também tem ele como um tipo de banco NoSQL. E a nossa missão agora é colocar essa característica, né? Mostrar o Gauss DB no mercado brasileiro. A gente sabe que aqui o grosso do mercado é SQL Server e Oracle, né? Então a gente agora vai começar um trabalho, né, de divulgação do banco. As pessoas precisam conhecê-lo, né? Internamente tem outras equipes trabalhando para homologar esse banco de dados nas empresas que desenvolvem softwares de mercado, né? As empresas desenvolvem RP, softwares de folha de pagamento, enfim. Precisa homologar essa base de dados para os softwares de mercado, para a gente poder ganhar tração com o Gauss. Mas o nosso objetivo agora é falar sobre ele. Evangelizar bastante. E as pessoas conhecerem, né? Então, esse é o nosso foco principal. O nosso foco principal da NeoCloud agora é divulgar essa base de dados pelo Brasil afora. Claro, e até uma questão cultural também, né? Nós sabemos aqui, né? Nós estamos aqui em Minas, aqui, a gente sabe o jeito mineiro de fazer negócio. De ser, eu só acredito naquilo que eu vejo, aquilo que eu conheço. Isso é um processo normal, natural de mercado, mas quando nós chegarmos, né, ao cliente, mostrar para ele os benefícios que ele vai ter em relação à performance, gestão, o custo, etc., passa a se tornar muito viável o projeto. Ô, Alex, e fala pra gente um pouco sobre algum case grande que tem hoje no Brasil de Gauss DB. Ok. Nós temos uma Open Health, tá? Uma das maiores companhias de Open Health do Brasil que utiliza. Tá? Então, eles estavam tendo um problema em relação à performance também, etc. E a facilidade de se utilizar as questões do Gauss DB para a parte de processamento, gestão, eles conseguiram resolver muito suas demandas, tá?
eles reduziram a questão de melhoria em relação à melhoria de performance. Passou de 30% de melhoria de performance após sair da solução que eles tinham no momento. Da solução que eles tinham no momento para o Gauss DB. Tá? Foi... A solução vizinha. Bom, mas ainda sobre o Gauss, né? Então a gente falou aqui desses 3 cenários de implementação do Gauss. Eu foquei mais na parte de banco de dados transacional. Mas o Gauss ele ainda tem outras melhorias dos concorrentes, né? Primeiro, para ser banco de dados, então ele aceita que ele tem o conceito de transação com log de transação, então o dado é consistente, né? Não há problema de ter leituras fantasmas, transações fantasmas. Ele é compatível com as linguagens SQL, né? Que é o SQL ANSI, e com o passar do tempo, novas features vão sendo implementadas na questão de linguagem de programação mesmo para o banco de dados. Então, com SQL ANSI eu escrevo tudo, mas eu vou tendo funções lá dentro, igual tem os concorrentes. A Oracle tem no PLSQL determinadas funções que vão fazer com que você escreva menos código, né? A Microsoft também, e assim sucessivamente. E o Gauss, ele traz algo de IA já? Até tudo que eu já estudei, tudo dentro da Huawei está debaixo do Pangu, né? Então, o Pangu é a inteligência artificial da Huawei. Ele está aprendendo tudo. Então, eu ainda vou falar um pouco mais adiante sobre essa parte da inteligência artificial, mas pensando no banco de dados transacional, né, o Pangu está ali, entendendo aquela instância de banco, vendo como é que os dados se comportam, né, como que está a parte, a gente sabe, de manutenção de índices e estatísticas, e ele vai sugerindo, né, ali na feature dele de ajuste de performance, né? Então o Pangu vai sugerir manutenções de índices, manutenções de estatísticas, né? Então ele vai sugerindo isso para você, mas ele tá rodando sobre o Pangu. Então o Pangu mas só reforçando que o Pangu ainda não está em release aqui no Brasil, tá? Ele está em outros países, mas ainda no Brasil não. Não é o foco de hoje, mas qual que é o motivo? Tá? A Huawei ela gosta de fazer o release dos produtos quando ele está com uma maturidade já boa. Tá? O que você está falando é que no Brasil não, mercado. Mas o Gauss, ele, quando utilizado no Brasil, ele traz esse conhecimento que já surgiu do Pangu. Isso aí. Aí eles estão fazendo um processo em cima do Pangu para poder, já quando vir para o Brasil, consolidado. Não sei se a gente vai falar um pouquinho mais para frente em relação à migração, que dá o conforto pro... eu ia entrar nisso. Migração já, né? Migração e conforto na mesma frase é até um pouco complicado. A gente vem de anos e anos com experiência de migração. Migração nunca é confortável. Vou contar um segredo para você que é Huawei. Chama, bebê. Pessoal, quantidade de produtos que a gente pode utilizar para facilitar migrações, tanto de servidor, né? Local para nuvem para nuvem. Assim como você disse, né? As estruturas de ferramentas para migração que nós temos de servidores, etc. Nós temos também do banco de dados, tá? Como nós temos a ferramenta, né, que ela chama YouGo, tá? Como que ela trabalha? Eu faço a conexão dela, por exemplo, vou pegar um SQL Server como base, tá? Então eu vou ali, pega o SQL Server, conecto lá esse YouGo, ele vai fazer um mapeamento, um script de toda a sua estrutura do banco. Procedures, table, etc, tá? Então ele gera um script e guarda na plataforma dentro da Huawei. Os scripts prontos. Depois eu faço o quê? Entro nessa plataforma e falo play no setup dentro do Gauss DB. Ele cria toda essa estrutura para você, de acordo com a estrutura necessária do Gauss DB, que é a migração. Ele faz o ajuste de todo o ambiente. Tá? E depois a gente puxa os dados. Como? Com DRS, etc. A gente puxa o dado para dentro. Tem ferramenta de migração. Isso. Aprofundando um pouco do Go, né? E a ferramenta é gratuita, hein? Isso que eu ia falar. O Go, como é que é o comportamento dele, né? Como o Alex disse, eu usou o SQL como base de exemplo. Então ele conecta lá no SQL Server, eu preciso passar as credenciais que vão ter permissão para ler todos os objetos. Normalmente a gente manda lá um SA e ele lê aquilo tudo. Depois que ele lê todos aqueles objetos, ele vai gerar o script deles. Aí e desse script, ele vai analisar o script gerado para gerar compatibilidade para um script de saída, ou seja, ele faz a conversão do Transact SQL para a linguagem do Gauss, para ele poder criar esses objetos lá no Gauss. E
lembra, a gente falou do Pangu, a inteligência artificial, né? Então ele pega esse código que ele tá gerando e ele analisa. E ele sugere melhorias na construção das queries, né? Então, sei lá, peguei uma procedure, ele analisa a procedure, vê se tudo que está lá dentro pode ser compatível com o Gauss. Se for, ele já faz a conversão e já faz ajustes de performance para rodar melhor lá no Gauss. O que não é compatível, ele vai ter uma saída, né? Ele cospe, dizendo para você, olha, isso aqui não está legal, precisa corrigir. Você corrige e roda de novo o YouGo. Depois que ele fez essa conversão, ele te mostra os objetos, se é compatível, se não é, se tem que fazer correção, enfim. E lembrando que isso aí tudo é interface gráfica, Isso, é interface gráfica. Te mostra tudo pela o web. que passou, o que não passou, o que você precisa ajustar. E aí a saída disso, que você aperta o botão play, ele vai lá na sua instância Gauss. Faz a mágica. E cria os objetos. Pronto, ele cria os objetos. Aí a gente agora vai fazer a migração, né? Então eu tenho os objetos, eu sei que tudo que está escrito do lado do Gauss é compatível. Pronto. Agora eu vou fazer a migração. Então eu vou conectar naquele SQL Server com a outra ferramenta que é o DRS. E aí ele vai ler os objetos. Ele é como se fosse um select asterisco na tabela do lado de cá, com o insert do lado de cá. Aí ele faz essa migração. Só que aí ele faz uma migração full. Então ele traz tudo. Depois, aí você já consegue ir fazendo testes. E enquanto a sua transação, a sua produção está ocorrendo aqui no SQL Server, ele vai mantendo, né, aquele processo de manter o dado síncrono, né? Então, de tempo em tempo, ele pega o que mudou daqui, que ele está conseguindo ler o log do lado de cá, e atualiza o dado do lado de lá até o momento que a gente faz o ajuste para poder fazer, de fato, a virada. Então, com essas 3 ferramentas, a gente sai do seu ambiente de banco atual e chega no Gauss. E se alguém quiser testar isso? Porque a grande pergunta, né, que os clientes podem fazer é sobre essa questão de migração mesmo, né, que dá assim, um medo, né, na hora que vou mudar meu banco. Claro, extremamente normal. Existe dentro da Huawei, né, possibilidades de POC. Sim. Né? Sim, total. E explica um pouquinho sobre as POCs. O processo da POC é aquele mapeamento, né? Nós vamos fazer uma arquitetura, um mapeamento ali junto com o cliente, como que nós vamos precisar executar essa POC, qual que é o objetivo e o resultado final. Nós mapeamos todo esse processo certinho. Sobe um ambiente para ele ali, né? Isso, aí depois que a gente faz isso é o processo interno, submeto ali uma solicitação, etc. A gente consegue os créditos para quê? Para que não haja custo para o cliente para ele realizar. A gente mantém o período ali, a ferramenta. Vocês, como parceiro, entrariam, executariam o serviço e está pronto para ele poder utilizar. É basicamente o seguinte: fez contato com a NeoCloud, criou sua conta lá dentro do nosso ambiente, eu vou chamar de tenant. Muitos Microsoft vão saber o que é. Então eu crio a sua estrutura, solicito para o time da Huawei os créditos para poder fazer aquela POC. É isso aí. E aí nós vamos apoiar vocês nesse processo. Justamente. Então a gente vai fazer essa migração, E lembrando que não é só o processo de que, poxa, a Huawei liberou os créditos ali, a NeoCloud entrou, subiu o meu ambiente. Eu, como cliente, eu estou sozinho? Não, de jeito não. Mesmo. O cliente não vai ficar, tá? Ele vai ter o suporte de vocês. Isso. Quando tem esse processo, eu faço uma solicitação de um engenheiro para acompanhar vocês. Então a gente tem um processo ali a 6 mãos. Justamente. Entre o cliente, parceiro e a Huawei Cloud. Uma questão legal, quando a gente iniciou, né, os testes para trabalhar até mesmo a questão da migração, a gente encontrou alguns problemas ali. Rapidamente a Huawei conectou a gente com um time chinês, né, de engenheiros, desenvolvedores, e foi muito rápida a solução. Né? Sim, é o processo cultural nosso. Nós temos que ser rápidos. Tá? A gente entende que o cliente não tem que esperar. Isso é bem legal e traz um conforto para a gente como parceiro e uma tranquilidade também para o cliente que está lá na ponta com o banco de dados dele, né, para migrar. E assim, o banco é extremamente seguro, né? Porque ele tem uma camada grande de criptografia, né? Então ele é um banco que a gente faz criptografia fim a fim, transparente, né? Para aplicação. Então quando eu quero criptografar todas as pontas, então o dado realmente que está passando, ele está todo criptografado. Aí ele vai gerar par de chaves, onde eu vou colocar a chave numa ponta para ela poder descriptografar o dado. Então essa parte é muito segura. E evita muito vazamento de dados. E falando em segurança, um outro ponto também que é legal, né? Os órgãos certificadores necessários para que a gente tenha uma estrutura de data center, tá? A Huawei atualmente ela está com 3 data centers no Brasil,
tá? Então, onde que está os data centers da Huawei? Eles são certificados, tá? PCI, SOC, ISO, NIST, CIST, etc. Os órgãos regulamentadores é necessário, sim, né? Então, nós temos a mesma estrutura de qualquer outro órgão, outro player regulamentador de cloud. Então, essa parte de segurança, isso aí, hoje a gente fala que não é um problema, né? Então, e é bem importante porque é o grande foco, né? Hoje, da atualidade, é o key point aí, que é essa parte da segurança. Legal. Sobre a usabilidade, né, da Huawei Cloud, a gente, como NeoCloud, a gente tem trabalhado bastante, igual eu já falei várias vezes sobre evangelização, então a gente vai lançar treinamentos, incluindo máquina virtual, né, que na Huawei Cloud são os SES, ambiente de infraestrutura por completo e também o GaussDB. Então, a gente tem esse projeto já sendo desenvolvido sobre treinamentos e a gente está trazendo consultores também para dentro da empresa e treinando eles em Huawei Cloud. Então, junto com o nosso time, a gente tem todo o apoio do time da Huawei Cloud também para qualquer serviço além do banco de dados. Né? Claro. Hoje, né, o tema foi banco de dados. Provavelmente nós vamos ter outras oportunidades para a gente conversar sobre os outros produtos. Mas todo esse processo, né, de treinamento, etc., eu apoio nessa questão também em poder ajudar para quê? Para que todos tenham conforto em utilizar a nossa solução, que é o nosso foco. Tá? A gente quer passar essa tranquilidade, tanto para parceiros quanto para cliente. Isso aí, até que o cliente entenda, domine a estrutura, tá? A Huawei não solta a mão dele para falar igual o menino pequeno, né? Passarinho, vai voar. Vai lá. Entendeu? Vai lá. Até nós entendemos que vocês estão de acordo com as melhores práticas, está tudo ok. A Huawei está ali te apoiando. Tá? Então, o parceiro já está ok, está apto. O cliente também está apto, aí você pode seguir com as próprias mãos. Tá? Legal. Esse é um ponto muito bacana. Acho que foi uma conversa bem interessante, né? A gente conseguiu, acredito que a gente conseguiu passar bastante coisa sobre a Huawei Cloud. Esse é só o primeiro episódio, tá? A gente vai fazer uma sessão aí, Huawei Cloud, então vamos falar bastante de serviços, vamos falar sobre essa plataforma, né, que fez eu e o Bruno virar a chave, né, Scoto? Viemos de Microsoft a vida toda. Microsoft a vida. A gente realmente ficou encantado impressionante. Com a forma chinesa de trabalhar. Realmente é impressionante. Eu também vim de outros players, outras estruturas, então realmente você para pensar, poxa, como é que vai ser uma estrutura, questão cultural, mas a forma de trabalho da Huawei é fantástica, me agrada muito. E um ponto bacana também, para eles poderem saber, né, é que nos próximos Neocast que faremos, vamos fazer também demonstrações dos produtos, legal, isso aí. Poder mostrar na prática, funcionando, etc. Então vai ser bem bacana. Acho que nós vamos fazer um trabalho bem fluido aí pra frente. Eu tenho certeza que sim. Ô, Alex, então a gente só tem a agradecer, né? Esse primeiro episódio não poderia ser diferente. Trouxemos você aqui, falou bastante e acredito que esclareceu muitas dúvidas, igual falei. Então, ótimo. Muito obrigado. Prazer. E a gente vai receber. Tamo junto aqui, é um grande prazer estar aqui com vocês. E vamos seguir. Vamos seguir, tem muita coisa pra frente, isso. Que as pessoas que precisarem, procurarem vocês, estamos juntos, vamos trocar contato. Em breve aí, né, nós vamos ter a nossa comunidade, né? Comunidade técnica. Que vocês vão lançar, né? Já fiz um spoilerzinho aí, pessoal. Né, o Cláudio vai fazer um lançamento de uma comunidade Huawei, exclusiva, técnica. Vai ser muito bom, muito bom. Então, só tenho a agradecer e contem comigo sempre que precisar. A gente que agradece. Alex, queria agradecer o seu tempo, a sua disposição, a alegria de estar aqui conosco no nosso primeiro Neocast. Quero realmente agradecer a Huawei Cloud, a Ian Hua, que... Ian Hua, o nosso presidente. Nós tivemos aquele jantar, né, que vocês até não gostaram da comida e tal, falaram que a comida era pouco, mas enfim, ali naquela oportunidade ele nos deu a oportunidade de avançar, né, com esse desafio do GaussDB no Brasil.
nós tivemos também um evento no México e o Fernando, né, o presidente Huawei Cloud da América Latina. Fernando Liu. Ele colocou pra gente, não, vocês querem atender só Brasil, então a gente também está capacitado a atender clientes pela América Latina. Eu queria agradecer essa oportunidade da Huawei. Agradecer o tempo de vocês por estar nos assistindo. Isso aí, vamos fazer também Neocasts ao vivo, né, com interação também, para quem tiver dúvidas, perguntar. Ótimo. Eu acredito que quem consultou, que ainda tem um pé atrás, vamos dizer assim, porque a gente tecnicamente fala, né, vai tirar dúvidas e eu acho que vai encantar muita gente, igual encantou a gente. Quem sabe a gente não faz um desafio, né, com o pessoal que está assistindo, né? Por exemplo, porque não é uma ideia. Pode dar certo ou não, né? Vamos ver. Ideias são bem-vindas. Que é o seguinte, né? Por que durante a interação eles não fazem desafios técnicos para a gente em relação à estrutura? Boa! Aí vem os... Alex, você falou que você tem uma máquina virtual com DDoS, WAF. Me mostra. Aí, quem sabe, a gente sobe ali na hora uma estrutura de uma máquina virtual com WordPress, coloca um AF, um DDoS, faz um ataque na máquina, mostra. Isso, vamos testar. Então, vamos pensar. Funcionando. Vamos mostrar na prática. Legal demais. Muita prática que é o que técnico, né, a gente da área técnica gosta de ver funcionando. Funciona, então prova. Então vamos provar. Ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então é isso aí, galera. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos por assistir. E grande abraço e até o próximo, né, Ciscoto? É isso aí, gente. Isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vamos lá. Valeu, bebê. Bom demais. Primeiro, Neocast.